Bom dia, senhores e senhoras, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia aos senhores parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de iniciar a presente reunião registrando aqui com muita alegria a presença do senhor Isaurino Alves de Souza, Fábio de Souza Trajano, Cid Luiz Ribeiro Schmitz e também do senhor Abel Antunes de Melo, do nosso Ministério Público. Sejam todos bem-vindos, né, a esta casa, uma alegria, uma honra poder recebê-los neste momento aqui representando o nosso Procurador-Geral. Também, senhores parlamentares, gostaria de registrar, né, que encontra-se impossibilitado de comparecer a esta reunião e mandou aqui a justificativa o eminente deputado Marcos Vieira. Senhores parlamentares, foi enviado a vossas excelências, aos seus gabinetes, a ata da 23ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Por entender que todos receberam em tempo hábil de fazer a leitura, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a ata da 23ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Senhores parlamentares, por ordem de chegada dos senhores parlamentares, ouço primeiramente o deputado José Ney Ascari para relatar os projetos na pauta. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento também todos aqueles que nos acompanham nesta manhã. Uma saudação muito especial aos membros do Ministério Público aqui presentes, de modo ainda muito mais especial ao doutor Aurino. Um prazer reencontrá-lo aqui. Eu que fui seu aluno lá nos idos de 88, 89, 90, na querida Unisul, em Tubarão. O senhor que responde nesse momento, interinamente, ao Procurador-Geral do Ministério Público do nosso Estado. Senhor presidente, eu tenho 3 projetos pautados. O primeiro deles é o projeto de lei número 133/2017, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Timbé do Sul. É um imóvel, senhor presidente, com área total de 8.416 metros quadrados. Tem benfeitorias que não estão averbadas, mas os autos estão instruídos devidamente, com uma manifestação favorável do secretário executivo da ADR de Araranguá. Também tem certidão imobiliária de inteiro teor, tem um laudo de avaliação do imóvel, também tem informação jurídica da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Administração, de modo que todos os requisitos foram cumpridos. Foram observados também os princípios e normas constitucionais e legais pertinentes. Verifico, portanto, que a proposição está apta a regular tramitação neste Parlamento, por isso emito voto pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer ao PL 133.2/2017, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Trago também parecer ao projeto de lei número 262/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Sombrio, proposta também de autoria do governo do Estado. Na verdade, senhor presidente, senhores deputados, são 11 imóveis que estão sendo transferidos ao município, todos eles com escolas isoladas que foram, ao longo do tempo, desativadas. E a doação tem como finalidade o desenvolvimento de atividades educacionais por parte do município. De igual forma, o processo está instruído com todos os documentos legais e observo que foram respeitados os princípios e normas também legais, não havendo, portanto, a meu ver, nenhum impedimento constitucional e legal ao prosseguimento do feito. Por isso, voto pela aprovação da proposta. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 262/2016. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 262/2017, senhores parlamentares. Deputado Zenei. Eu trago por último, senhor presidente, o parecer aos projetos 159/2016 e 330/2016. São 2 matérias apensadas que tratam sobre o mesmo objeto, que é o parcelamento do solo. A proposta de sua autoria, presidente, PL 159/2016,
pretende alterar o artigo 3º da Lei 6.063, de 24 de maio de 1982, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Por sua vez, o deputado Gelson Merizio almeja, através do PL 330/2016, a revogação da referida lei de parcelamento do solo, apresentando, para tanto, projeto que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo, a regularização fundiária e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais. Eu registro que a proposta do deputado Gelson Merizio é muito extensa, de certa forma complexa, está articulada em 68 artigos agrupados em subseções, seções e capítulos que foram finalmente agrupados em 4 títulos, constituindo um marco regulatório da responsabilidade territorial urbana no nosso Estado. As matérias tramitam em conjunto, nos termos da decisão prolatada por esta comissão, no dia 7 de março deste ano. Em face das diligências autorizadas por esta comissão, foram juntadas aos autos as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado pela constitucionalidade da proposta. Juntada também a manifestação da Secretaria de Estado do Planejamento, sugerindo alterações no texto original e salientando a importância da iniciativa. Juntada também a manifestação da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação favorável à matéria. A Fátima, trazendo sugestões para aperfeiçoar a proposta, além de se posicionar favorável à tramitação do projeto em questão. Também foi juntado documento da Companhia de Gás de Santa Catarina, SC Gás, salientando a importância da matéria e sugerindo alterações. Documento também da Celesc, apontando a interferência do legislador em matéria reservada à União. Documento da Casan também foi anexado aos autos, contribuindo com algumas sugestões. A FECAM, eu considero essa manifestação da FECAM importantíssima, foi favorável à proposição, enfatizando que não são violadas prerrogativas dos municípios na proposta apresentada ou nas propostas apresentadas. Por último, manifestação da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí foi uma manifestação espontânea, trazendo também sugestões pontuais para promover alterações no texto apresentado inicialmente. Eu observo que ao projeto de lei número 330/2016 foi juntada uma emenda substitutiva global da lavra do deputado Gelson Merizio, autor da referida proposta que está sendo nesse momento analisada. Este é o relatório. Quanto ao voto, no que concerne à constitucionalidade, concordo com o posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado, que advogou no mesmo sentido da justificativa de folhas 47 a 50 dos autos, de forma clara e embasada. Também, a meu ver, é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito urbanístico e defesa do solo, a teor dos incisos 1º e 6º do artigo 24 da nossa Constituição Federal. Na mesma esteira, corrobora a opinião da FECAM de que não se caracteriza no texto em análise usurpação de prerrogativa dos municípios, haja vista que, logo no primeiro artigo, está consignado que a aplicação da lei projetada dar-se-á sem prejuízo de outras normas, inclusive normas municipais. Ademais, a matéria não está elencada entre aquelas reservadas à iniciativa privativa do governador do Estado, no meu entendimento. Da mesma forma, no nosso entendimento, inexiste entrave de ordem legal à aprovação da matéria, uma vez que se trata de legislação suplementar à Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Além disso, no que diz respeito às alterações promovidas por meio da proposição acessória, a mais significativa foi a supressão do título destinado a dispor sobre a regularização fundiária sustentável em áreas urbanas, a fim de evitar conflito com a recentemente editada Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. No mais, foram promovidas alterações pontuais atendendo às sugestões para aperfeiçoar o texto legislativo e afastar dúvidas quanto à competência para legislar sobre esta matéria.
Finalmente, eu registro que a proposta de autoria do deputado Jean Kuhn, ou seja, o projeto de lei número 159/2016, visa tão somente alinhar o texto de um único dispositivo da lei catarinense que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano ao texto da lei federal, que se ocupa das regras gerais que norteiam o tema. Desse modo, verifiquei que a proposta do deputado, presidente dessa comissão, foi acolhida na forma da emenda substitutiva global, mais precisamente no seu artigo 4º, inciso 8º. Saliento, senhor presidente, que essa é uma matéria, de fato, bastante complexa, com repercussão em todo o nosso Estado, nas gestões municipais, na vida, evidentemente, dos catarinenses, mas esse deputado, na condição de relator, procurou debater profundamente o assunto, ouvir todos aqueles interessados na matéria, salientando aqui que nós temos manifestação da PGE, manifestação da Secretaria de Estado de Planejamento, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, da Fátima, de outros órgãos como SCGás, Celesc, Casan, e uma manifestação muito importante, deputado Darcy, você que é líder do governo, da FECAM, que não encontrou nenhum obstáculo, aliás, enalteceu a iniciativa, concordando com os termos, né, que foram apresentados. Por essas razões todas, senhor presidente, voto pela aprovação do projeto de lei número 330/2016, na forma da emenda substitutiva global e, consequentemente, pela prejudicialidade do projeto de lei número 159/2016, pelas razões já elencadas. Obrigado. Em discussão, o parecer apresentado pelo eminente deputado José Ney Ascari, referente o PL 330.5/2016 e 159/2016. Senhor presidente. Ouço o deputado Cobalcini e em seguida o deputado Mauro. Dada a complexidade da matéria, dito inclusive pelo relator, deputado Zé Ney Ascari, até porque talvez não tenhamos mais contato antes de ir a plenário, eu, com a devida vênia, peço vista em gabinete para que a gente possa estudar e estar confortável depois, no sentido de também proferir o voto, que espero acompanhe o relator. Mas julgo, né, a necessidade de que a gente possa estudar um pouco melhor o projeto. Concedo vice em gabinete a Vossa Excelência. Vice em gabinete também, senhor presidente. Também. Da mesma forma, presidente. Vice em gabinete, então, ao deputado João Amin, vice em gabinete ao deputado Mauro e vice em gabinete ao deputado Cobalcini. Senhor presidente, se o senhor me permitir uma sugestão, Pois não. Nós temos alguns deputados que não estão presentes ainda na Certo. CCJ. Sugestão que o senhor conceda vista coletiva, porque é bem possível que, em função das razões já aduzidas aqui, outros parlamentares também tenham interesse. É uma sugestão apenas. Acato a sugestão de Vossa Excelência e concedo vista coletiva. E apenas para uma questão de registro também, deputado Zanei, como autor do PL 159, e visto o fato de ele já estar contemplado na emenda substitutiva, também me sinto contemplado no parecer de Vossa Excelência. Mas concedo vista coletiva a todos os membros desta comissão, pela importância que foi relatada a matéria, até pela colocação do deputado Cobalcini também, deputado Mauro, então, vista coletiva. Eu encerrei, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o eminente deputado João Amin. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste pela TV, pela rádio digital. Também, em nome dos promotores, procuradores, cumprimentar todos que nos assistem aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa. O primeiro projeto, presidente, é o projeto de lei 141.2 de 2016, que teve o voto apresentado pelo deputado Zé Ney Ascari, pela aprovação, as folhas 6 a 9, eu pedi vista e devolvo sem manifestação. Vossa Excelência pode continuar, enquanto que a assessoria consegue para mim o projeto original. Da mesma forma, o projeto de lei 8.4 de 2013, de autoria do deputado Dirceu Dresch, que apresentei voto pela rejeição às folhas 43, mantenho o meu voto
E a deputada Luciane Carminati pediu vista e devolvo o projeto com o meu voto que se encontra na folha 43. Senhores parlamentares, então tem aqui PLC 08.4/2013, deputado João Amin. Vossa Excelência mantém seu posicionamento e no dia 11/3/2015, Vossa Excelência fez, na verdade, apresentou um parecer contrário à matéria no dia 30/6/2015. Então, Vossa Excelência, como relator, mantém esse parecer contrário. Senhores parlamentares, trata-se de projeto de lei do deputado Dirceu Dresch, que altera a linha I do inciso 4º do artigo 1º da Lei Complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores que especifica. Então, o parecer contrário do eminente deputado João Amin, como relator na época da matéria, volto a colocar a matéria em discussão. O parecer, só para a gente ter um pouco mais de segurança, o parecer do relator era pela inconstitucionalidade, vício de origem, qual é que é o... Vamos localizar aqui. 43. Relatório do eminente deputado João Amin. Vou fazer a leitura do voto. Não há necessidade, senhor presidente, só a parte final ali para nós sabermos se sendo a União outorgou aos Estados a competência para instituir o piso salarial constitucional, mas impôs limites e regras, inclusa a que exige a iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo, satisfeito, para expor sobre o tema. Ou seja, né, nesse contexto, o projeto de lei em foco afronta a lei federal, vez que iniciado por membro deste parlamento. Ou seja, vício de inconstitucionalidade, vício de origem. Só para entender, senhor presidente, o deputado João Amin, relator da matéria, apresentou um tempo atrás um voto pela rejeição, agora ratifica, confirma o voto, exatamente, é isso? Exatamente. Por quê? Porque esta matéria estava com a deputada Luciane Carminati em vista, e ela não devolveu. Então, como ela deixou de ser membro da comissão, entendi que nós poderíamos analisar novamente a matéria, e aí, antes de fazer essa análise, o deputado João Amin corretamente pediu para reavaliar a matéria, e o fez, então, mantendo o seu voto pela rejeição. Senhores parlamentares, coloco em discussão, então, o parecer contrário ao PL 8.4/2013. Não havendo quem queira discutir, Senhor presidente, eu só quero fazer uma observação. Senhor presidente, nós... Ouço o deputado Darcy de Matos. Existe um acordo em Santa Catarina. Aliás, o nosso estado ele é um estado que tem diálogo entre o setor produtivo e os trabalhadores. E o parlamento, deputado Mauro. E existe um acordo de que os níveis do salário mínimo regional, eles têm que ser estabelecidos. Foi estabelecido lá no governo Luiz Henrique, quando nós criamos o salário mínimo regional, e agora as correções elas são definidas em comum acordo com os trabalhadores e empregadores, né? E isso é o correto no mundo inteiro, no mundo evoluído, porque no momento em que o parlamento tem que interferir para definir esses valores, esses parâmetros, nós podemos e vamos errar com certeza, né? Então, essa é uma questão que o trabalhador e o empregador é que tem que decidir. E nós já erramos uma vez aqui, há 2 anos atrás, quando nós mudamos ali os parâmetros do salário mínimo regional para o setor da saúde. Cometemos um erro aqui, eu observei no plenário, mas nós mudamos. Nós podemos mudar, mas não devemos, no meu entendimento. Então, portanto, o voto contrário a esse projeto ele é pertinente e eu só faço essa observação, né? E para reforçar o voto contrário ao projeto do eminente deputado Dirceu Dresch. Em votação, o parecer contrário ao PLC 8.4/2013. Favoráveis, pelo como estão? Aprovado o parecer contrário. Também, deputado João Amin, Vossa Excelência acabou de fazer a devolução do PL 141.2/2016. Este PL, senhores, também é do eminente deputado Dirceu Dresch. Ele dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores no âmbito do Estado de Santa Catarina. O relator da matéria é o eminente deputado José Ney Ascari, que apresentou o seu relatório em 18 de outubro de 2016. O relatório do eminente deputado José Ney Ascari finaliza da seguinte forma. Ante o exposto, no âmbito desse colegiado, voto pela aprovação do PL
com 2 emendas modificativas em anexo, ora apresentadas. Então, o parecer do deputado Zé Ney como relator é pela aprovação com as 2 emendas modificativas. Coloco mesmo em discussão. Senhor presidente, eu... Ouço o deputado Darcy de Matos. Se Vossa Excelência me permitir, eu quero pedir vista em gabinete, porque esse projeto, aparentemente, ele é simples. Mas nós que atuamos... Não sei se o oeste, deputado Mauro, tem plantação de fumo. 16. Tem? Muito bem. Então, nós que atuamos em regiões que a atividade fumageira é significativa, né? E o Planalto Norte, nós temos municípios que, se nós terminarmos com a atividade fumageira, o município tem graves problemas econômicos, porque o seu movimento econômico se baseia em cima da atividade fumageira. É claro que, ideologicamente, nós precisamos discutir esse assunto e, ao longo dos anos, o Brasil tem que fazer como a Espanha fez, promover a reversão, dando subsídio para que os agricultores possam migrar para outra atividade, isso a médio prazo. Mas, no momento, a realidade é essa. E esse projeto ele altera significativamente a relação comprador do fumo com o produtor, no que diz respeito, deputado Zenei, a classificação. Então, eu tenho dúvida da fundamentação legal desse projeto, porque é uma questão de livre concorrência, no meu entendimento, mas eu desejo, se Vossa Excelência me permitir, e também o relator, pedir vista em gabinete para que a gente possa estudar de forma mais aprofundada o conteúdo desse projeto. Senhor presidente, se você quiser pedir vista, não há problema nenhum. Ouço o deputado Mauro. Vista em gabinete também. Vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos, vista em gabinete ao deputado Mauro. Senhor presidente, eu também já tenho vista em gabinete, não devolvi ainda e vou permanecer então mais um pouco. Vista em gabinete, então. Continua vista em gabinete do deputado Valdir Cobalcini já. Senhores parlamentares, cumprimentando cordialmente, vimos através de Vossa Excelência justificar a ausência do senhor deputado Dirceu Dresch, que não participará da reunião ordinária dessa comissão no dia de hoje, pois está participando do seminário Cadeia Produtiva do Leite, deve ser do Leite, que acontecerá no dia de hoje na cidade de Guaraciaba, ofício assinado pela eminente deputada Ana Paula Lima. Pela Ana Paula de Souza, chefe de gabinete do Dirceu Dresch. Mais uma Ana Paula. Senhores parlamentares, deputado Joamin, mais matérias? Tem. Fique à vontade, então, por gentileza. Pareceu o ofício 308.3/2017, que solicita alteração da lei que declarou de utilidade pública o Hospital e Maternidade Dom Joaquim de Brusque. Autor, Hospital e Maternidade Dom Joaquim de Brusque. Da análise dos autos, constatei cumpridas as exigências a que se refere o artigo 7º, caput, parágrafo único da Lei 16733, de 15 de outubro de 2015. Sendo assim, faz-se necessário apresentar o anteprojeto de lei, anexo, visando alterar o item 9 do anexo único da citada lei, conferindo à entidade dessa forma a nova denominação. Diante do exposto, no âmbito deste colegiado, voto pela tramitação do ofício 308.3 na forma de projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça nos termos da proposição anexa. Ao projeto de lei, na forma orientada pela comissão, como também o seu anexo e a justificativa pela qual a Comissão de Justiça apresenta a modificação necessária. Em discussão, parecer ao ofício 308.3/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Seria apenas isso, presidente. Ok, obrigado, deputado João Amin. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, eu cumprimento igualmente os ilustres membros do Ministério Público aqui presentes, dado que nós temos, sob a sua relatoria, 2 projetos de interesse do Ministério Público. Sejam bem-vindos e muito obrigado pelo prestígio que emprestam a esta comissão. Mas eu faço, senhor presidente, parecer e voto ao projeto de lei 183.1/2017, de autoria do deputado Cleiton Salvaro, cuja emenda altera o artigo 8º, inciso 5º, a linha K, da Lei 7.543, de 30 de dezembro de 88,
que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências. O projeto pretende isentar do pagamento do IPVA de veículos terrestres novos ou usados de propriedade ou arrendado por pessoa com deficiência física, visual ou mental severa, profunda e autistas. Tendo em vista a importância da matéria, em 20/6/2017 foi aprovado o requerimento de diligência à Secretaria da Fazenda, ao Detran, à Casa Civil, nos termos do enunciado 02 de 2015 desta comissão. Farei aqui a informação das diligências, da resposta às diligências que foram requeridas por esta comissão. A Secretaria de Segurança Pública e o Detran manifestaram não possuir nenhuma ingerência sobre o referido tributo, cabendo à Secretaria de Estado da Fazenda a manifestação competente. A Secretaria de Estado da Fazenda se manifesta no sentido de que o referido benefício isenção do IPVA já se encontra bastante desvirtuado e que deve-se observar a atividade tributária do Estado para que possa se conceder benefícios fiscais. Sugerem ampla discussão com entidades que representam os deficientes físicos, delimitando o benefício e assim preservando sua finalidade. Aponta a ausência de impacto financeiro, nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, salientando a crise econômica e fiscal pela qual passa o Estado e a escassez de recursos, opinando contrariamente à proposta em favor da estabilidade financeira do Estado. A proposta, em meu entendimento, é meritória ao promover a isenção de imposto de competência estadual e IPVA, não ingressando em seara privativa dos projetos de lei, já que não há reserva de iniciativa de leis tributárias ao chefe do Poder Executivo, conforme entendimento do STF. Nesse sentido, cabe mencionar que, ao julgar o mérito do recurso extraordinário com agravo, número 743480, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram jurisprudência da Corte no sentido de que não existe reserva de iniciativa ao chefe do Poder Executivo para propor leis que implicam redução ou extinção de tributos e a consequente diminuição de receitas orçamentárias. A matéria constitucional teve repercussão geral reconhecida. Sobre as demais observações efetuadas pelo Poder Executivo, cabe às comissões de mérito análise e eventuais alterações, sendo que na presente fase legislativa cabe apenas a apreciação da constitucionalidade. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei em análise, voto pela aprovação em face da sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, devendo seguir seus trâmites regimentais. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pela aprovação ao PL 183.1/2017, projeto de autoria do deputado Cleiton Salvaro, e que altera o artigo 8º do inciso 5º da linha K da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço vista em gabinete. Inicialmente me posiciono contra o projeto. O governo também tem posição contrária ao projeto, segundo o parecer da Secretaria da Fazenda, por alguns motivos. Primeiro, não tem estimativa de impacto financeiro. Segundo, ele, de forma flagrante, demonstra renúncia de receita do governo. E esse benefício que o governo concede é um benefício para quem não tem. Então, a alteração da ampliação para acima de 2.000 cilindradas seria um carro mais potente e com valor mais elevado. Então, não é um critério justo, no meu entendimento, apesar de que as intenções iniciais do deputado Cleiton são boas, mas nessa comissão
o que vale não é o mérito em si, a fundamentação legal. Portanto, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Mais algum parlamentar solicita vista na matéria? Ok, vista em gabinete. Deputado Valdir Cobalcini. Deixando claro, deputado Darcy, que exerce a sua condição de líder do governo, mas eu não entrei na seara do mérito, apenas quanto à constitucionalidade, o que, a meu juízo, não tem esse vício. Senhor presidente, vista em mesa desse projeto? Vista em mesa ao deputado Mauro. Sim. Solicito a assessoria que entregue uma cópia para análise em mesa ao deputado Mauro. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Projeto de lei 197.7/2017, de autoria do deputado César Valduga e outros, assegura aos membros da entidade familiar homoafetiva o direito de participação nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado de Santa Catarina. O projeto, conforme diz a ementa, pretende assegurar à entidade familiar homoafetiva o direito de participação nas políticas públicas executadas pelo Estado catarinense, estendendo aos mesmos consectários jurídicos da união estável. Tendo em vista a importância da matéria, foi aprovada a diligência em 27/6/2017, nos termos do enunciado 02/2015 desta comissão. As manifestações. A Procuradoria-Geral do Estado promove parecer pela inconstitucionalidade, em face do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, por entender ser competência exclusiva da União legislar sobre direito civil. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação informa que o projeto não contraria o interesse público, ao contrário, beneficia toda a sociedade e está em consonância com a Constituição Federal e a dignidade da pessoa humana. Com a equiparação de direitos e deveres de casais heterossexuais e homossexuais reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4277, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132, houve a incorporação de novos direitos civis à entidade familiar homoafetiva nos campos público e privado. Os casais homoafetivos têm direito reconhecido e sedimentado, devendo-se implementar com mais relevância políticas públicas e comerciais em favor das referidas entidades familiares. Aqui não há qualquer inconstitucionalidade, uma vez que o próprio julgamento da STF já interpretou o artigo 1723 do Código Civil e reconheceu a união homoafetiva como família para todos os fins públicos e privados. A decisão do STF faz com que a união homoafetiva seja reconhecida como uma entidade familiar e, portanto, regida pelas mesmas regras que se aplicam à união estável de casais heterossexuais, conforme previsão do Código Civil. O Estado tem o dever de promover a inclusão e assegurar a efetiva participação da entidade familiar homoafetiva em suas políticas públicas, assegurando direitos fundamentais à cidadania a todos. Assim, preenchidos os requisitos legais, formais e regimentais, voto pela aprovação do presente projeto de lei no que tange ao âmbito desta comissão. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pela aprovação ao PL 197.7/2017, projeto este que assegura aos membros da entidade familiar homoafetiva o direito de participação nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado César Valduga. Em discussão. Senhor presidente, eu voto contra o projeto, porque a nossa equipe jurídica e também a PGE entende que esse projeto ele trata do direito civil, portanto, direito civil é a competência da União. Sim. Vossa Excelência não desejaria, então, fazer vista em gabinete e apresentar um voto? Não, senhor presidente, eu só voto contra. Ok. Continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovado com voto contrário do eminente deputado Darcy de Matos. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, a proposição 81.7/2017, de autoria do deputado Gelson Merizio, cujo relator deputado Darcy de Matos, dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN Santa Catarina para a aplicação e cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. O meu voto, o parecer do relator é favorável, eu tenho o voto vista, senhor presidente. Gostaria de apresentar o voto. Sim, Vossa Excelência está com a palavra. O voto vista Relator é o o deputado Darcy, Darcy é o relator. O projeto pretende, nos casos de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que o processo administrativo seja instaurado no mesmo exercício civil em que ocorrer a notificação da imposição da restrição. Em 13/6 do corrente, o relator apresentou parecer pela constitucionalidade do projeto, seguido do pedido de vista de 4 parlamentares. Tendo apresentado o requerimento de diligência em 26/7/2017, endereçado à PGE, ao DETRAN e à Secretaria da Casa Civil. Em 2/8/2017, foram juntadas as manifestações inerentes às diligências com os seguintes apontamentos. A Secretaria de Segurança Pública remete à manifestação encaminhada pelo DETRAN, informando que a competência para dispor sobre assuntos inerentes ao trânsito e transporte são privativas da União. Desta forma, a proposição está eivada de vício de inconstitucionalidade formal. A PGE aponta a mesma razão para justificar o parecer pela inconstitucionalidade, destacando que o Código de Trânsito dá competência privativa ao CONTRAN para regulamentar a aplicação e procedimentos de penalidade de suspensão do direito de dirigir, concluindo que o projeto invade competência privativa da União e fere o artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal e o parágrafo 7 do artigo 261 do Código de Trânsito. Conforme julgado do STF, em ação direta de inconstitucionalidade, número 2101, do Estado do Mato Grosso, é de competência privativa da União legislar sobre trânsito, sendo que os Estados poderiam legislar sobre questões específicas quando autorizadas por lei complementar. Lei esta que jamais foi editada pelo governo federal. O CONTRAN estabeleceu resolução número 182 de 2005, dispondo sobre uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação de carteira nacional de habilitação. Não há dúvidas da existência de inconstitucionalidade formal, uma vez que o projeto ingressa em seara da União, que possui competência exclusiva para legislar sobre trânsito. Neste caso, a desobediência à regra de competência para a edição de ato implica inconstitucionalidade orgânica. Assim, examinados os autos do presente projeto em análise, voto pela rejeição. Eu incluo aqui, cópia da resolução 182, de 9 de setembro de 2005, resolução esta do CONTRAN. Senhor presidente, só para consulta, essa matéria tem vista com mais algum parlamentar? Vamos avaliar. Só um pouquinho, senhor. Resolução, voto vista do deputado. Dispõe sobre instalação, vista em gabinete ao deputado Dirceu, que fez a devolução, vista em gabinete ao deputado Mauro, que aqui está um ok dizendo que fez a devolução, deputado João, aqui também tem um ok dizendo que Vossa Excelência já fez a devolução.
Não, Posso eu fazer não uso da fiz palavra? devolução, senhor presidente. Tá. Daí eu teria que consultar a assessoria, mas normalmente quando tem o ok aqui é porque teoricamente foi devolvido. Mas aqui, só falta aqui em aberto ainda o voto vista do deputado Cobalcini. Sem problema. Né, a devolução. Segundo a interpretação que eu faço aqui dos OKs no controle da assessoria, Presidente, Vossa Excelência já devolveram. pela ordem. Salvo melhor juízo, obviamente, Vossa Excelência podem... Então, Ouço, deputado. eu vejo que, pela análise que eu fiz do projeto, relatoria do deputado Darcy Matos, e vejo agora, nesse momento, que o deputado Cobalcini, além de ter estudado bastante a matéria, faz um parecer, ao meu ver, complexo. Eu gostaria de permanecer com vista para analisar os dois pareceres e me comprometo em devolver na próxima sessão. Senhores parlamentares, parecer do deputado Darcy de Matos é pela aprovação, correto? Então, voto vista do deputado Cobalcini, os demais deputados não devolveram com manifestação, para devolver sem manifestação. Então, fazemos o seguinte, então, deputado Joamin, Vossa Excelência retorna na próxima semana. Se o deputado Mauro, algum deputado quiser vista também do Eu parecer do gostaria, deputado senhor Cobalcini. presidente, levando em conta as manifestações recentes, eu peço vista em gabinete. Então fazemos um acordo vista em gabinete e aí voltamos na próxima semana, então. Ok? Então, vista em gabinete é o deputado José Neascari, vista em gabinete é o deputado Joamin. O deputado Mauro gostaria de vista em gabinete novamente? Vista em gabinete é o deputado Mauro também. Ok. Então, não, aí é uma questão de analisar, né, deputado? Está ali o ok, entendo que há ok de devolução. Mas aí peço até para a própria assessoria poder fazer análise e confirmar aos deputados se aquele ok representa a devolução do voto visto ou não. Mas, voto em vista em gabinete aos senhores parlamentares e aí votamos então pautado já para a próxima reunião da comissão. Continua com a palavra, deputado Valdir. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho ainda um projeto de lei pautado, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Eu gostaria de deixar para o final, para fazer o relatório e o voto, para que dê tempo de eu falar com o autor da matéria. Queria fazê-lo no início, não chegou, então queria dar essa oportunidade ao autor da matéria para que verificasse. Então passamos para o final da pauta. Senhores parlamentares, seguindo pela ordem de chegada dos senhores presentes, eu peço a licença a Vossas Excelências para poder alterar a pauta dos projetos deste parlamentar, iniciando aqui em respeito aos membros do Ministério Público pelo projeto de origem do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Senhores parlamentares, primeiramente trago a Vossas Excelências parecer ao projeto de lei complementar 21/2017, projeto este que altera o dispositivo da lei complementar 223 de 10 de janeiro de 2002, que extingue, cria e transforma cargos, além disso modifica a estrutura dos órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente na sessão plenária no dia 13 de junho de 2017. Posteriormente, encaminhada esta Comissão de Constituição e Justiça, no âmbito da qual avoquei a relatoria na forma regimental. O projeto de lei complementar objetivo adequar a estrutura administrativa do Ministério Público e a atual realidade econômica, especialmente no que se refere à possibilidade do seu enxugamento, sem contudo comprometer a eficiência, aliado ao fato de que estamos investindo na aquisição de um sistema informatizado para a área meio que objetiva principalmente integrar todas as áreas administrativas da instituição, otimizando a mão de obra e tornando mais ágil a tramitação de processos. A proposta legislativa se apresenta sucintamente e estabelece a extinção de 2 coordenadorias, a transformação de outras 3 coordenadorias em gerências e a extinção de 7 gerências. Ainda no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, por ato do Procurador-Geral de Justiça, está programada a extinção de outros 23 setores. Com isso, no intuito de reorganizar e aperfeiçoar algumas áreas, inclusive em alinhamento às políticas nacionais, está sendo proposto a criação de uma coordenadoria e de 3 gerências. Este ajuste administrativo, é bom registrar, impactará sensivelmente nas contas do Ministério Público de Santa Catarina, gerando uma economia superior a R$1 milhão por ano. As medidas adotadas objetivam, acima de tudo, preparar o Ministério Público catarinense
para o cenário de crise que se apresenta nacionalmente. Com isso, mostra-se necessário a adequação da estrutura administrativa, de forma a conformar as despesas no real alcance das receitas do Estado. Por último, foi acrescido o artigo 31C da Lei Complementar 223/2002, pelo qual é fixado a jornada de trabalho dos servidores do Ministério Público, formalizando as praxes já adotadas, a exemplo do que ocorre no Tribunal de Justiça desse Estado, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas. Senhores parlamentares, a matéria está dentro da sua constitucionalidade, li aqui a justificativa para que os senhores possam entender a importância desta matéria, e dentro de todo o aspecto constitucional, regimental está adequado, por isso o parecer deste parlamentar é pela aprovação ao projeto de lei complementar 21.1/2017 no âmbito desta comissão. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PLC 21/2017. Senhor presidente, eu desejo... Ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu quero saudar os ilustres representantes do Ministério Público e registrar aqui essa atitude do Ministério Público, que é uma atitude que serve como exemplo para os demais poderes de Santa Catarina. Tempos de crise, em tempos de dificuldade, que requer enxugamento da máquina, que requer eficiência, né, deputado Cobalcini, de todos os poderes e órgãos e servidores públicos, o Ministério Público remete a essa casa um projeto que promove uma reestruturação da instituição interna e que vai redundar numa economia de R$ 1.161.809 anual. Essa é a informação que eu tenho aqui, que nós temos. Então, esse é um exemplo a ser seguido por todos os poderes. Nós também da Assembleia temos economizado, temos devolvido recursos para a Secretaria da Saúde, né? Então, faço outra observação. Além do Ministério Público ter se constituído numa instituição de maior credibilidade nos últimos anos no Brasil, pelo seu trabalho incansável, pragmático, ileso, no combate ao tráfico de drogas, crime organizado, a corrupção, o Ministério Público ele tem colocado dinheiro nos cofres públicos do Estado, senhor presidente. E eu tenho aqui a informação de que no ano de 2016 somente, por consequência da atuação do Ministério Público na recuperação tributária do Estado, deputado Zenei, foram 103 milhões de reais recolhidos para a Secretaria da Fazenda, para os cofres públicos de Santa Catarina. E 550 milhões de reais parceladamente. Então o Ministério Público está promovendo economia na sua estrutura e além de toda a ação que tem feita em Santa Catarina e no Brasil, e é uma das instituições de renomada reconhecimento da população e de todos nós, tem ajudado na arrecadação do Estado. E essa casa, nós temos que deixar aqui evidenciado, né? Com exceção do deputado João Almin e do deputado Minotto, que entraram aqui nesse último mandato, essa casa sempre atuou, deputado Zenei, em defesa das ações do Ministério Público e da sua autonomia. Em alguns momentos, em anos passados, o MP foi injustamente inquirido, né, nesse parlamento por parlamentar que não logrou êxito na sua reeleição, e nós sempre nos mantivemos serenos, coerentes, defendendo a instituição, porque essa instituição ela é um pilar do fortalecimento, sobretudo, da democracia do nosso país. Portanto, eu não poderia deixar de dar o meu voto favorável e de fazer aqui o meu reconhecimento de público a essa instituição que tem dado grande colaboração em todos os sentidos para o Estado de Santa Catarina e, sobretudo, para o Brasil. Parabéns pela atitude de promover a economia. Continua em discussão o parecer pela aprovação ao PLC 21.1/2017.
Ouço o deputado João Amin. Não, da mesma forma como o deputado Darcy se manifestou, também gostaria de, em nome aqui da bancada do PP, dizer que realmente é muito bom analisar um projeto de lei que vai enxugar, diminuir despesa, em alguns casos não esse, aumentar receita, apesar do que a atuação do Ministério Público também gera bastante receita, e dizer que são medidas que nós temos que aplaudir. De Pinhalzinho até a ministra Carmen Lúcia, dizer assim, a gente vê vários exemplos de ações que geram eficiência, cautela com o gasto público, num momento que, infelizmente, outros órgãos e outros estados, outros organismos não veem que a crise abateu e a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, é um motivo de aplaudir um momento desse, e é bom, como deputado, poder, mesmo sendo mais jovem que o deputado Darcy de Matos, infelizmente eu não estava aqui, realmente em outras oportunidades, poder analisar matérias que, independente do momento de crise, fazem com que Santa Catarina continue sendo exemplo de eficiência. Pela ordem, senhor presidente. Ouço o deputado Mauro. Eu estava ouvindo atentamente a manifestação do nosso líder de governo. É claro que nós temos que destacar de que o parlamentar aqui na casa ele goza de algumas imunidades, né? Principalmente na sua manifestação e, acima de tudo, no exercício da sua atividade fiscalizatória, né? Já tivemos no passado algum parlamentar aqui na casa que teve uma ideia e um posicionamento divergente de alguns parlamentares. Eu acho que não cabe a gente aqui fazer um juízo de valores, eu entendo assim. Mas vejo que o Ministério Público, com esse projeto, ele vai ao encontro de uma grande discussão nacional, que na verdade, além da pauta que hoje está lá e que não avança naquele Congresso Nacional, que é a reforma política, nós temos a simplificação tributária, que é um grande desafio do Brasil, nós temos a reforma previdenciária, que também está já tramitando e que precisa de ajustes, né? Mas também o Congresso Nacional está mais do que na hora de começar a repensar o repasse financeiro aos poderes. Nós temos dinheiro demais no Legislativo, temos dinheiro demais no Judiciário e de menos no Executivo, que executa as tarefas fins, onde o povo se identifica mais diretamente com as suas necessidades primárias. E o Brasil não faz esse enfrentamento. Então, o exemplo do Ministério Público aqui em Santa Catarina é muito salutar, para que todos reflitam acerca do momento que vive o país e das economias necessárias que o Brasil precisa viver para atravessar este momento de muita turbulência, que, diga-se de passagem, por mais que muitos tentam incumprir este compromisso ao atual presidente, fazem e o fazem de forma equivocada, porque isso vem se arrastando há muito tempo e o atual pelo menos está tendo a coragem de fazer com que as coisas melhorem para o brasileiro. Continua em discussão. Senhor presidente, Deputado Valdir Cobalcini. embora talvez repita as manifestações do líder do governo, do deputado João Amin, deputado Mauro, mas acho que há que se destacar a iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina por ir ao encontro daquilo que se prega. Mas como é difícil que a gente consiga tratar de um projeto como esse de enxugamento de despesas, de máquina, de propor eficiência, de fazer com que, não é o caso específico, mas de que, deputado Mauro, né, sobre mais recursos para atividade finalística, né, se gaste menos com o meio, com o custeio. A gente observa, constata a dificuldade que nós temos, deputado Darcy, como líder do governo, para honrar compromisso, inclusive isso. Cito a saúde, cito a Secretaria de Justiça. Que bom se viessem mais projetos, seria mais, eu diria que nos deixaria mais confortáveis e menos constrangidos de votar favoravelmente. Às vezes a gente tem que buscar um malabarismo para encontrar argumentos para votar algum projeto, mas esse
quero cumprimentar a iniciativa do Ministério Público, que propõe alguma coisa que a gente gostaria de ver também, que outros, não apenas poderes, mas o próprio executivo, com todas as suas deficiências, mas ainda há espaço para promover a economia de forma que sobre para a sociedade, que espera, né, pelos bons serviços prestados pelo Estado. Então, meu voto é pela aprovação da matéria. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer pela aprovação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, também trago parecer ao projeto de lei complementar 20/2017. Faço a leitura rápida aqui da exposição de motivos e depois do voto para vossas excelências. O projeto de lei complementar 20/2017, também de autoria do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, atende ao disposto no artigo 1º da Lei Complementar 431, de 23 de dezembro de 2008, que fixou o dia 1º de junho de cada ano como a data base para reajuste dos vencimentos dos servidores do Ministério Público. No valor proposto para o piso salarial dos servidores do Ministério Público está sendo concedido o reajuste de 9,46%, distribuídos em 4,57 de aplicação imediata, ou seja, 1º de junho de 2017, que corresponde ao desgaste inflacionário do período de abril de 2016 a março de 2017, e 4,67 com a aplicação futura por ato da Procuradoria-Geral de Justiça, inclusive de forma parcelada, atendendo à disponibilidade financeira da instituição, que representa a recuperação da defasagem não concedida na data base de 2016, quando se enfrentava o início da crise econômica do nosso Estado. Aproveite-se ainda para incorporar alterações à Lei Complementar 223, de 10 de janeiro de 2002, especificamente para adequar a sistemática de progressão funcional, extinguindo-se a progressão especial aplicável apenas aos servidores efetivos designados para cargos em confiança, os quais já concorrem ordinariamente nas progressões por tempo de serviço e por aperfeiçoamento extensivas a todos os servidores efetivos. Além disso, também para promover a revogação da chamada estabilidade financeira, aplicáveis aos servidores efetivos nomeados para cargos de chefia e direção. Essas alterações, ao tempo que corrige o desequilíbrio tendente a beneficiar servidores efetivos que estejam designados para cargos comissionados, alcançam importantes ajustes financeiros e orçamentários para o entendimento deste momento da crise que atinge o nosso Estado. Registra-se, por fim, que as despesas decorrentes da lei possuem previsão na Lei Orçamentária de 2017 e não afetarão o limite prudencial das despesas com pessoal previsto na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstram informações anexas correspondentes ao impacto orçamentário e financeiro e à declaração sobre a adequação orçamentária e financeira também anexas. Senhores parlamentares, entendo que a matéria está constitucional, regimentalmente correta, por isso, o voto deste parlamentar é pela aprovação ao PL 020/2017 no âmbito desta comissão. Em discussão. Senhor presidente, eu aplaudi a matéria anterior, mas preciso vista dessa matéria para uma menor análise. Vista em mesa? Vista em gabinete. Vista em gabinete? Senhores parlamentares, mais algum parlamentar deseja vista em gabinete? Vista em gabinete ao deputado Mauro. Vossa Excelência, até em respeito aos membros que estão aqui, devolve na próxima semana? Então, já pautamos a matéria, então, novamente para a próxima reunião desta comissão. Senhores parlamentares, continuando os projetos que estão em minhas mãos, faço a relatoria do PL 267.4/2017, de autoria do Governo do Estado, e que dispõe que denomina a professora Daniela Pereira a Escola de Educação Básica localizada no município de Navegantes, bairro de Gravatá. O voto deste parlamentar é pela aprovação do projeto de lei 267.4/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado. Também trago parecer ao PL
268.5/2017, que denomina Monsenhor Vendelino Robolt a Escola de Educação Básica localizada no bairro Itaipava, no município de Itajaí. Da mesma forma, o parecer é pela aprovação no âmbito desta comissão. Não, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis pela comissão, aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, trago também um requerimento de diligência ao PL 216.4/2017, projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalcini e que altera o parágrafo 3º do artigo 11º da Lei 7.543, que institui imposto sobre propriedade de veículos automotores do IPVA e da outras providências. Esse projeto, senhores parlamentares, pretende designar 10% da arrecadação do IPVA, da parte pertencente ao Estado, para a manutenção e conservação da malha viária estadual estabelecidos anualmente na lei orçamentária. Combinado aqui com o autor da matéria, até por entender que preciso de mais subsídios para fazer relatoria, encaminho o requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, ao DEINFRA e ao Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina. Em discussão, o requerimento de diligência. Não havendo quem queira discutir. Ou o deputado Valdir Cobalcini. Eu gostaria de sugerir que a Procuradoria-Geral do Estado também se manifestasse. Eu não sei se consta aí. Não, mas posso incluir, se assim for desejo. Se algum deputado quiser sugerir mais algum órgão. Então, fica a Procuradoria, deputado Valdir Cobalcini, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda, ao Departamento Estadual de Infraestrutura e ao Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, requerimento de diligência. Aprovado com a inclusão da Procuradoria-Geral do Estado no requerimento. Senhores parlamentares, também trago para análise de vossas excelências a admissibilidade de duas medidas provisórias. Primeiramente, parecer de admissibilidade a medida provisória 213/2017. Esta medida provisória altera o artigo 11º da Lei 14.610 de 2009, que dispõe sobre o Programa Catarinense de Inclusão Social Descentralizado e estabelece outras providências. Senhores parlamentares, o parecer deste relator é pela admissibilidade total da medida provisória 213/2017. Senhor presidente. Ouço o deputado Mauro de Nadal. O mérito dessa matéria é Comissão de Constituição e Justiça ou... Finanças. Finanças. Segue como mérito para admissibilidade nesta comissão e mérito para finanças, deputado Mauro. Vista em mesa por hora, senhor presidente. Para mim também, senhor presidente. Vista em mesa o deputados Mauro e deputado José Niascari. Senhores parlamentares, também trago parecer à medida provisória 214/2017, medida provisória esta, de autoria do Governo do Estado, obviamente, e que reduz temporariamente a contribuição de que trata o artigo 24 da Lei Complementar 306/2005, que institui o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina Saúde estabelece outras providências. O parecer deste relator é pela admissibilidade total. E esta medida provisória reduz a contribuição do Estado de 4,5% para 0,5%. Coloco em discussão a admissibilidade da medida provisória 214/2017. Senhor presidente, uma dúvida, dentre outras tantas, mas essa questão de temporariedade, qual é o prazo para o... 6 meses. São seis. A informação que eu tenho são 6 meses, deputado. Ao qual reduz para 0,5% as competências de julho a dezembro. Ou seja, agosto a janeiro, que
paga o mês seguinte. A competência também, presidente, é finanças para mérito? Também competência de mérito finanças. Caso Vossas Excelências desejam vista em mesa, posso conceder para poderem analisar. Tem repercussão isso nos autos, senhor presidente? A informação é que a repercussão é em torno de 100 milhões de economia para o Estado. De fato, reconhecendo a boa gestão do SC Saúde, o Fundo de Plano de Saúde, que é mantido em conta específica, vem apresentando reiterados superávites financeiros. Em 2014, o saldo inicial de caixa foi de 211 milhões. Em 2015, 274 milhões. E em 2016, também 274 milhões. E em 2017, o saldo inicial de caixa é de 438 milhões. Esses números, além de boa gestão do fundo, evidenciam que suas receitas têm sido mais que suficientes para o pagamento de todos os benefícios a que se propõe. Por outro lado, o Estado de Santa Catarina, sentindo os efeitos da crise política e econômica instaurada em nível nacional, amargou nos últimos 2 exercícios, 2015 e 2016, uma queda real acumulada de 4,7% da receita líquida disponível, redundando em déficits reiterados da fonte 1.00. Em função desse resultado, 2017 tem sido um ano ainda mais desafiador, tendo em vista ao longo do tempo a recessão, inclusive com as parcelas de precatórios de 2016 e 2017 a serem saldadas neste exercício. A proposta, ora apresentada, viria a reduzir por 6 meses as despesas do Poder Executivo com a cota patronal do SC Saúde no montante de 16 milhões mensais, iniciando-se a parcela a ser paga em 20 do mês de agosto. Por outro lado, essa receita que deixaria de ingressar no SC Saúde não compromete o atendimento dos benefícios, tendo em vista seu caráter temporário. Considerando as previsões de receita e despesas do Fundo de Plano de Saúde para o exercício 2017, ainda assim, saldo financeiro ao final deste ano seria de aproximadamente 400 milhões de reais. Salientamos que os pressupostos para encaminhar o assunto via medida provisória nos termos do artigo 51 da Constituição Estadual, quais sejam relevância e urgência, estão presentes, eis que a medida vira a contribuir com o fluxo de caixa do Estado, com vistas ao adimplemento das obrigações legais e contratuais. Senhores, então, esclarecido a questão solicitada por Vossas Excelências. Continuo. Senhor presidente, só observação. Eu acho que ouço o deputado Darcy. O relatório de Vossa Excelência, nós estamos ao vivo na TV Assembleia, né? O relatório de Vossa Excelência ele é esclarecedor, não vai comprometer de forma alguma o plano de saúde aos servidores catarinenses. E a previsão é que o governo vai deixar de arrecadar 96 milhões e nós vamos chegar no final do ano ainda com um saldo superávit de 400 milhões de reais. Então, acho que é uma alternativa racional, né, visto que o governo tem dificuldade de caixa diante dessa crise monstruosa que atingiu o Estado de Santa Catarina. Mas a afirmação é de que não vai comprometer de forma alguma o bom atendimento de saúde aos servidores do Estado. Na justificativa, inclusive, deixa claro que, mesmo com as despesas previstas nesse exercício, o caixa deve ficar em torno de 400 milhões ao findar desse exercício. E os meses é de julho a dezembro, senhor presidente. De julho a dezembro, sendo que a contribuição é paga de agosto a janeiro. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente, eu imaginava, até pelas notícias que a gente recebe, até mesmo via imprensa, não oficiais, obviamente, mas imaginava que já tivesse a destinação desses recursos, fossem recursos carimbados para a saúde, que, embora o Poder Executivo passa por dificuldades, mas notadamente a Secretaria de Estado da Saúde. E creio que se justificaria se esses recursos eles tivessem destinação certa, fossem carimbados. Eu quero aqui sugerir de forma verbal, mas embora a comissão de mérito vai fazer Deputado Valdir, a emenda, segundo, salvo melhor juízo, é apresentada na comissão de mérito daí. Ok.
Mas fica claro, aqui, fica pode aqui, registrar a vossa... fica aqui a Senhor presidente, sugestão. Pois não. Inclusive, nesse sentido, o deputado Valdir Kubalcini, a bancada do PMDB já tem uma emenda pronta. A partir do momento que ocorrer a admissibilidade, nós vamos protocolar na Comissão de Finanças, justamente fazendo direcionamento desses recursos para a área da saúde. Ok. Continua em discussão, senhores parlamentares. Presidente, Ouço o deputado João Amin. apesar de tratar-se de medida provisória, eu gostaria de vista em gabinete. Infelizmente, deputado João, Vossa Excelência pode ter vista em mesa, mas regimentalmente nós temos até esta reunião para deliberar sobre a matéria. Infelizmente, não poderei, baseado no regimento, conceder vista em gabinete a Vossa Excelência. Mas Pedir a avaliação da comissão por meu pedido de vista, já que a gente está recebendo essas informações hoje, quem sabe colocando em votação aqui, o plenário da comissão possa superar acordo, regimento, etc. Eu peço como é uma requerimento questão regimental clara. A medida provisória ela precisa ser analisada na sessão seguinte após a sua início de tramitação. Então nós somos obrigados, deputado João. Reforço meu pedido a Vossa Excelência a colocar para avaliação dos demais parlamentares essa exceção, já que há necessidade de eu me informar melhor sobre essa matéria que é bem complexa. Deputado João Amin, nós já tínhamos um caso anterior, e aí, se Vossa Excelência, deixa eu só resgatar aqui, nós tínhamos já uma manifestação da Procuradoria a respeito desta casa. Eu não estou contrariando Vossa Excelência na questão nem do regimento, nem da Procuradoria da Casa. Estou pedindo, já que em diversas outras matérias o plenário é sempre soberano. O deputado Marcos Vieira, na sessão passada, foi muito feliz na sua análise com relação a isso. Eu gostaria de colocar para análise dos colegas, peço que Vossa Excelência coloque esse requerimento apenas para me permitir por uma semana analisar essa medida provisória. Só quero verificar aqui, deputado João Amin, porque nós já passamos por isso nesta comissão, já tivemos essa mesma situação, e essa situação já foi deliberada na comissão e já ficou claro. E nós não podemos, num momento, deliberar de uma forma e em outro momento deliberar de outra. Então, no passado já foi deliberado por esta comissão, né, inclusive uma consulta técnica formulada a pedido, na época, se não me engano, do deputado Mauro de Nadal, e ficou consensado nesta comissão que não há possibilidade de fazer vista em gabinete quando há medida provisória. Mesmo estou fazendo um requerimento verbal nesse momento. Vossa Excelência faz o requerimento verbal e este presidente não acata o requerimento de Vossa Excelência, porque nós já adotamos esta forma de tratar em momentos anteriores. Então, esse presidente não irá tratar o mesmo assunto de duas formas diferentes. Bom, eu lamento, então, a sua atitude de não colocar um requerimento de um parlamentar da Comissão de Constituição e Justiça para análise dos demais colegas. Com base no regimento interno, posso conceder... Vossa Excelência deseja vista em gabinete, vista em mesa da matéria? Não, eu vou me abster da matéria. Ok. Então, senhores parlamentares, coloco em discussão novamente o parecer, a medida provisória 214/2017. Esta que reduz a alíquota temporariamente de 4,5 para 0,5. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Abstenção. Aprovado com a abstenção do eminente deputado João Amin. Deputado Zé Ney, Vossa Excelência estava com vista em mesa, Sim, né? já devolvi, senhor presidente. Mais algum parlamentar tinha vista em mesa a medida provisória 213? Deputado Mauro também faz a devolução. Senhores parlamentares, então, desta forma, coloco em discussão, novamente, a medida provisória 213/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer pela admissibilidade total à medida provisória 213/2017. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Seguindo pela ordem de chegada dos senhores parlamentares, ouço o eminente deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, tem um requerimento ao projeto de lei 276.5/2017, autor da matéria, deputado Padre Pedro Baldiceira, dispõe sobre a política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas e adota outras providências. Estou requerendo diligência para que a Secretaria de Estado da Agricultura e o Conselho de Desenvolvimento Rural e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola se manifestem sobre a matéria.
Não faria. Senhores parlamentares, requerimento de diligência ao projeto de lei 276.5/2017. Diligência do projeto à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o requerimento. Parecer e voto ao projeto de lei 143.4/2017, autor da matéria, deputado Nilson Gonçalves, dispõe sobre o primeiro acesso a resultados de exames de saúde solicitados pelo médico ao seu paciente. O objetivo do projeto é que os prestadores de serviços disponibilizem exames primeiramente e exclusivamente ao médico solicitante ou pessoa por ele autorizada. A Secretaria de Estado da Saúde, em parecer, aponta vícios graves ao projeto de lei, que são a inconstitucionalidade ao projeto de lei por ferir direito constitucional do paciente à sua informação, ou seja, o seu exame, conforme preceituou o artigo 5º da Constituição Federal. A ilegalidade do projeto por contrariar o Código de Ética Médica, que veda esta exclusividade de somente o médico que pediu o exame de recebê-lo. Outro sim, há no parecer, folhas 18, a seguinte situação. Para o Sistema Único de Saúde, o artigo pode criar problemas grandes, uma vez que nem sempre é o mesmo médico que atenderá o paciente na mesma instituição, ou em diferentes instituições públicas, ou seja, o projeto prejudica o interesse público. O que acontece, senhor presidente, nessa matéria? A própria ementa da matéria ela é bem clara, né? Ela autoriza que somente o médico ou alguém por ele designado possa buscar este exame. Isso aí vai gerar um transtorno enorme, porque hoje nós temos no SUS várias situações, né? E essa última que eu elenquei é a mais grave de todas elas, porque nem sempre o mesmo profissional médico vai dar sequência àquele tratamento. Então, obviamente, que o paciente vai ter que ter esses exames em mãos para mostrar para o médico que, no momento adequado, fará o devido encaminhamento ao seu problema. Então, me inclino, com essa sustentação legal também, enfática, a rejeitar a matéria. Em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 143.4/2017, que dispõe sobre o primeiro acesso a resultados de exames de saúde solicitados pelo médico ao seu paciente. O parecer do deputado é pela rejeição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Eu tinha esses dois pautados e tenho mais 3 projetos extra pauta. Se Vossa Excelência me permitir, farei o final Com certeza. das matérias pautadas. Seguindo pela ordem de chegada, ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu apresento o voto vista ao parecer do deputado Mauro de Nadal, ao projeto de lei 253/2017, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 16.971 de 2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O meu voto vice, senhor presidente, é pela diligência à Secretaria de Estado da Fazenda e à Casa Civil, visto que o projeto, ele aparentemente, esse tratamento diferenciado, ele seja também tem o tratamento diferenciado tributário e ele seja renúncia de receita aos vitivinicultores familiares de Santa Catarina. Portanto, ele tem mérito, mas há preocupação com o vício de origem. Portanto, meu voto é pela diligência para ouvirmos a posição da Secretaria da Fazenda, senhor presidente. Só uma... Se me permite, senhor presidente, só a vista em mesa antes de Vossa Excelência colocar em discussão. Deputado Darcy, Vossa Excelência pode continuar com a palavra e vista em mesa o deputado Mauro para poder analisar a matéria antes de colocarmos em discussão. Projeto de lei 279/2017, de autoria do deputado Silvio Dreve, presidente desta casa, que declara de utilidade pública a São Bento Associação de Tênis de Mesa,
de São Bento do Sul. Após verificar os documentos acostados no referido projeto, senhor presidente, meu voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 279.8/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis perante como estão, aprovado por unanimidade. Eu tenho um projeto para incluir em pauta, senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, no final. Ao final. Deputado Mauro, Vossa Excelência. Tranquilo. Vossa Excelência tinha 3 projetos na pauta, deputado Darcy. Senhor presidente, o outro, se Vossa Excelência permitir, eu declino da apresentação e apresento na próxima. É um direito de Vossa Excelência. Lembrando que sempre que um deputado quiser retirar da pauta algo que colocou, pode fazê-lo de forma unilateral, sem haver necessidade de consentimento dos demais membros da comissão. Senhores parlamentares, projeto de lei 253.9/2017, que institui tratamento favorecido e simplificado para microprodutor primário do estado de Santa Catarina. O deputado Darcy de Matos tinha solicitado vista em gabinete ao projeto. Apresenta nesse momento um requerimento de diligência à Fazenda e à Casa Civil. Lembrando que o relator da matéria é o eminente deputado Mauro de Nadal. O deputado Mauro, em seu relatório, apresentou um voto pela aprovação. Então, caso Vossas Excelências se manifestem contrário ao requerimento do deputado Darcy, aí sim coloco em votação o voto do deputado Mauro. Senhores parlamentares, em discussão, requerimento de diligência. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis perante como estão, aprovado o requerimento de diligência. Deputado Rodrigo Minotto, deputado Darcy liberou a pauta, né? Deputado Rodrigo Minotto, tem alguma matéria a analisar? Não, senhor presidente. Ok. Então, iniciaremos as matérias extra-pauta, senhores parlamentares. Consulto, o deputado Mauro já havia falado que tinha uma matéria, então passo a palavra ao eminente deputado Mauro de Nadal. O primeiro deles é o projeto de lei 202.9/2017, que estabelece normas para o exercício da atividade profissional de cuidador de pessoa idosa no âmbito do estado de Santa Catarina. Autora da matéria, deputada Dirce Ederscheit. Você quer fazer o parecer e aí já consulta e coloca em votação? Sim, fica à vontade. Vamos fazer. Em que pese o nobre propósito visado pela autora, a presente proposta legislativa, ao meu juízo, viola o disposto no artigo 22, inciso 1º-A, 15, da Constituição Federal, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e sobre condições por exercício profissional, vez que, como se constata, fixa atribuições e estabelece requisitos para o exercício de determinada atividade laboral, em casos cuidador de idosos. Importante anotar que no aludido artigo 22 da Constituição Federal reside um núcleo material em que se concentra a discriminação constitucional de atribuições privativas da União, tornadas inacessíveis em face da cláusula de bloqueio às demais pessoas estatais, reservada unicamente a hipótese de autorização excepcional para o Estado-membro legislar sobre ponto específico concernente às matérias reservadas, desde que formalizada essa delação normativa em sede de lei complementar federal. A respeito, observo ainda que não há lei complementar que autorize o Estado de Santa Catarina a legislar sobre relações de trabalho e condições para o exercício da atividade de cuidador de idosos. A propósito das inconstitucionalidades apontadas, trago à colação os seguintes pareceres do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui 2 pareceres pela inconstitucionalidade, pareceres bem extensos, um do relator ministro Gilmar Mendes e o outro do relator Dias Toffoli, todos neste mesmo sentido pela inconstitucionalidade. Desta forma, caso apresentada, a proposta em tela estará sujeita, inclusive, à aplicação do disposto no artigo 230, inciso 2º, ou seja, ainda do previsto no artigo 231, ambos do regimento interno deste poder, que expressam o seguinte:
são consideradas prejudicadas a discussão ou votação de qualquer proposição semelhante a outra considerada inconstitucional, de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Artigo 231. A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo presidente da Assembleia. Finalizando, advirto que a Câmara Federal tramita o projeto de lei 4.702/2012, de autoria do senador Valdemir Moca, que dispõe sobre o exercício da profissão de cuidador de pessoa idosa e da outras providências, atualmente aguardando o apensamento e proposição que trata do tema análogo. Em face do exposto, meu voto é pela rejeição. Consulte seus parlamentares para inclusão em pauta da matéria apresentada pelo deputado Mauro. Não havendo objeção da maioria. Então, senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 202.9/2017, que estabelece normas para o exercício da atividade profissional de cuidador de pessoa idosa no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer é pela rejeição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Parecer e voto ao projeto de lei 78.1/2017, de autoria do deputado João Amin, autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta de saúde e dar outras providências. Essa matéria foi bem estudada, senhor presidente, e aí em conversa com o autor, ele propôs uma emenda modificativa ao projeto de lei, retirando um artigo que, a meu ver, ele tornava a matéria inconstitucional. E desta forma passo a proferir o voto. O projeto de lei em análise tem como escopo autorizar o Poder Executivo Estadual a adotar caderneta de saúde no âmbito do SUS, documento destinado ao registro de eventos relacionados à saúde do cidadão, para prevenção e acompanhamento de doenças, em 4 versões. Caderneta de saúde da criança e do adolescente, da mulher, do homem e da pessoa idosa. Procedendo à análise da matéria no que concerne a constitucionalidade no âmbito formal, verifico que a proposição restou veiculada pela espécie normativa adequada para o seu intento, não ofendendo também o elencado no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina, dispositivo que estabelece a competência legislativa de cunho privativo do governador do Estado de Santa Catarina. Sob o ângulo da constitucionalidade material, a propositura em causa está alicerçada no artigo 10, inciso 12 da Carta Estadual, por simetria ao artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, que possui o seguinte teor. Artigo 10. Compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Desta forma, meu voto é pela aprovação com a emenda modificativa apresentada pelo autor. Consulte os senhores parlamentares para inclusão na pauta do parecer ao PL 78.1/2017. Não havendo objeção da maioria, coloco em discussão o parecer pela aprovação do PL 78.1/2017 com a emenda modificativa apresentada pelo autor do projeto. Projeto esse que autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta de saúde e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 200.7/2017, autor da matéria, deputado César Valduga, regulamento o direito à manifestação e a aplicação do princípio da não violência e garantia dos direitos humanos no contexto de manifestações e eventos públicos no estado de Santa Catarina. Nós temos já uma matéria tramitando aqui na casa que trata do mesmo objeto, senhor presidente, por isso que eu estou requerendo aqui em meu voto o apensamento deste projeto de lei ao projeto de lei 185.3/2015, por ser este o mais antigo, para fins de tramitação conjunta das matérias. É o meu voto. Consulte os senhores parlamentares para inclusão em pauta do parecer ao PL 200.7/2017. Não havendo objeção da maioria, coloco em discussão o parecer do eminente deputado Mauro, que é pelo apensamento deste projeto de lei ao PL 185.3/2015, por ser este, o 185, o mais antigo, para fins de tramitação conjunta das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado por unanimidade.
Deputado Mauro, Vossa Excelência, gostaria de incluir mais alguma matéria? Ok. Pela ordem, presidente. Deputado Joamin. Deputado Joamin com a palavra. Só pedido para dar transparência a quem nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa e peço também para que conste em ata a Secretaria da Comissão de Justiça, só como um exemplo do que acabamos de discutir aqui na CCJ, mesmo já sendo assunto superado, faço questão, já que se trata de uma medida provisória relacionada à saúde, ou seja, quem viu Bom Dia Santa Catarina hoje consegue ter um pouquinho de noção do estado que a saúde de Santa Catarina passa, e por um parlamentar aqui na Assembleia Legislativa se abster de uma medida provisória que pode impactar diretamente em 100 milhões de reais por 6 meses essa área do governo tão complexa, a medida provisória 209 de 2017 do governo do Estado, que foi lida no expediente do dia 14 de fevereiro de 2017, teve por esse deputado que vos fala o parecer na Comissão de Constituição e Justiça, apresentado no dia 21 de março. Naquele mesmo dia, no dia 21 de março, o deputado Dirceu Dresch teve o seu pedido de vista concedido e retornou com a medida provisória, o seu voto vista, sem manifestação, no dia 11/4, sendo o prazo daquela medida provisória não sendo extrapolado naquela discussão. Aquela discussão era a alteração de lei complementar 301 de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual. Então, apenas isso reforça o pedido, o requerimento que eu fiz anteriormente e, infelizmente, não foi colocado nem para apreciação dos demais parlamentares nessa Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Peço à assessoria que encaminhe ao deputado Joamin a consulta ofício GKN 054/2017, que trata e determina a tramitação desta matéria no caso de admissibilidade, não no caso de mérito. Ouço o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu pretendia, que agora não temos mais quórum. Infelizmente, os deputados se ausentaram sem pedir a apresentar o relatório, um parecer ao projeto de lei 120, pelo apensamento dos projetos também 144/2017. Consulto Vossa Excelência se poderia deixar a matéria, então, para a próxima reunião ordinária. Pois não, senhor presidente. Por motivo de força maior. Senhores parlamentares, por não haver mais nada a tratar e por falta de quórum, dou por encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça.